De Jesus, que privilégio nosso. Estamos na presença do Senhor, o domingo inteiro na presença do Senhor. Que bênção para mim tem sido esse dia de estar aqui nessa noite, nesse culto que estamos prestando ao Senhor. Verdadeiramente Ele está entre nós. Que privilégio ser e pertencer a uma igreja como essa. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite da parte do Espírito de Deus. Por favor, abra as Escrituras no segundo livro de Reis, capítulo 6. Nós vamos ler do verso 1 ao verso de número 6, ou melhor, verso 7. Segundo Reis, capítulo 6, do verso 1 ao 7. Que bênção estarmos aqui. O nosso coração se alegra no Senhor. Como é bom saber que num dia como este, o Senhor nos permite reunir na sua casa. A mesma alegria que o salmista sentiu quando escreveu o Salmo 122, no verso 1. Ele disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E nós estamos na casa do Senhor, no lugar que Deus escolheu para que o seu povo se reunisse. E agora estamos com a Bíblia aberta, a palavra de Deus, e a nossa oração é que continue havendo profecia nesse lugar, que Deus continue falando conosco nessa noite. Por isso, mantenha os seus ouvidos abertos, esteja com o seu coração aberto, porque eu tenho a certeza absoluta de que o seu coração, você que está aqui neste templo e aqueles que estão nos acompanhando pela internet, são corações que podem ser comparados àquela terra boa, onde a semente foi colocada e germinou. E nessa noite, a palavra de Deus vai germinar, vai florescer no seu coração. E nós sairemos daqui, como o salmista declarou, o meu coração transborda de boas palavras. Nessa noite é a noite para que Deus, através da palavra dele, inunde os nossos corações, que não haja mais deserto no nosso coração, mas que do nosso coração, como disse Jesus, possa fluir rios de águas vivas, porque onde a palavra de Deus chega, há cura, há milagre, Ele sara, Ele traz vida para os nossos corações, porque a sua palavra é viva. Diz o autor de Hebreus, antes da leitura do texto, que a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir o pensamento e intenções do coração. Por essa razão, sairemos daqui com a certeza, Deus estava naquele lugar, e a mensagem foi para mim, Deus falou comigo, e se Deus tem falado com você, você tem a liberdade nesse momento de culto, de engrandecer o nome dEle, de exaltar o nome dEle. Se você já tem ouvido a voz do Senhor nessa noite, então glorifique a Ele, exalte a Ele, porque Ele está nesse lugar. Aleluia. O texto então de 2 Reis nos diz: os discípulos dos profetas disseram a Eliseu: eis que o lugar em que moramos com você é pequeno demais para nós. Vamos até o Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga e construamos um lugar para morar. Ele respondeu: vão. Mas um deles disse: tenha bondade de ir com os teus servos. Eliseu disse: eu irei. E foi com ele. Quando chegaram ao Jordão, cortaram madeira. Aconteceu que enquanto um deles derrubava um tronco, o machado caiu na água. Ele gritou: ai, meu senhor! O machado era emprestado. O homem de Deus perguntou: onde caiu? Ele mostrou-lhe o lugar. Então Eliseu cortou um galho, jogou na água, naquele lugar, e fez o ferro flutuar. Então disse: pegue-o. O homem estendeu a mão e o pegou. Amém. Podemos assentar, em nome de Jesus. Pela manhã tivemos o privilégio de, no encerramento do trimestre da Escola Bíblica Dominical, estudarmos sobre a igreja em Jerusalém. E vimos que aquela igreja em Jerusalém era a igreja que nós deveríamos ser. Aliás, sempre foi propósito de Deus que vivêssemos em comunidade. Tanto é verdade que logo no início da criação,
no sexto dia, depois de haver criado o homem, Deus disse: não é bom que o homem viva sozinho. O homem não vai ser completo se viver sozinho, ainda que nesse paraíso. Vou criar-lhe uma companheira que esteja junto dele. E assim Deus fez, criou também a mulher, à sua imagem e à sua semelhança. E em seguida lhes deu uma ordem: vivam em comunidade, encham a terra e multipliquem-se. Porque Deus intentou exatamente isso. O homem não pode viver isolado, o homem não é uma ilha. O homem precisa conviver com gente semelhante a ele. E no Antigo Testamento nós temos o surgimento de uma comunidade de profetas. Segundo os estudiosos, essa comunidade surge ainda nos dias do profeta Samuel. Samuel, que era chamado de vidente, porque assim os profetas no Antigo Testamento, a priori, eram chamados de videntes. E os anos foram se passando e nenhum líder é para sempre. Chega um momento em que o líder precisa dar a vez a outro. Com Moisés foi assim. Moisés viveu 120 anos. E depois da sua morte, Josué assumiu a liderança do povo. Então, nenhum líder é para sempre. Nós temos um tempo de validade. Nós temos um tempo estabelecido pelo Senhor. E os anos em Israel foram se passando até que, depois de anos da morte de Moisés e também de Samuel, Elias assumiu a liderança dessa comunidade de profetas. Era uma escola de profetas. A intenção era ensinar aos profetas a lei de Moisés para que eles, ao profetizassem fundamentados na palavra de Deus. Elias, a gente sabe, ele até então não morreu. Elias, quando chegou o tempo dele, Deus o transladou aos céus. Deus o tomou para si. Assim como tomou a figura de Enoque, que aparece lá no livro de Gênesis. Mas quem substituiria Elias nessa comunidade de profetas? Ninguém mais, ninguém menos que Eliseu. Um homem que andava lado a lado com o profeta. Um homem que tinha sido discípulo de Elias, um homem que agora então tem a oportunidade de ser pastor daquela comunidade de profetas. E segundo o texto bíblico, esses profetas moravam no mesmo lugar. Eles tinham a oportunidade de viverem juntos. Era meio que um seminário de internato. Os alunos iam para lá e durante o curso moravam naquele lugar. Até que um dos servos, um dos discípulos de Eliseu, conforme a gente leu aqui, se aproxima de Eliseu e diz: Eliseu, o lugar onde nós moramos é muito pequeno. Tem muita gente, a comunidade está crescendo. Então nós precisamos ampliar essa casa para que os alunos, os discípulos, os profetas tenham um mínimo de conforto. Mas como ampliar essa casa? E alguém então sugere ao profeta Eliseu: o Senhor autoriza que a gente atravesse o rio Jordão e lá peguemos madeiras que serão trazidas para cá e servirão na ampliação da casa? A atitude de Eliseu foi: podem ir, vocês estão autorizados a empregar essa jornada de atravessar o Jordão, que não seria uma jornada fácil, provavelmente era a época de cheia do Jordão. Vocês podem atravessar e de lá trazer madeira. Mas alguém ainda insiste com Eliseu: tudo bem, você nos autorizou, mas o texto na minha versão diz: serve-te de que vás conosco. Nós iremos, mas só iremos se você for conosco. E Eliseu então se coloca em prontidão. Eliseu então diz: vou com vocês. E aí iniciaram a trajetória de travessia do Rio Jordão. E quando estavam já no trabalho, alguém que tinha pego um machado emprestado
descuidadamente, deixa esse machado cair. E aí o desespero bate, porque o machado era emprestado. Olhando profundamente o texto hebraico aqui nessa parte, a gente entende que a expressão este machado era emprestado significa: meu senhor, eu pedi tanto, eu implorei tanto, eu solicitei tanto ao dono que me emprestasse, e agora o machado está lá, no fundo do rio, e a gravidade não vai permitir que ele venha à tona. Eu pedi tanto esse machado emprestado, e agora, como é que eu vou dar conta dele? O profeta Eliseu, com toda a calma do mundo, e é difícil manter a calma em tempos de crise, em tempos de problemas, em tempos de dificuldade, com toda a calma do mundo, ele diz: onde caiu o machado? E alguém diz: ali. E ele, quando fica sabendo da direção onde havia caído o machado, Deus o toma de forma milagrosa. Ele corta um galho, joga na água, justamente no lugar onde o machado caiu, e ele fez flutuar o machado. Um milagre aconteceu. As leis da gravidade tiveram que se prostrar, dobrar diante do poder que criou todas as coisas. E o machado flutuou. E aí Eliseu diz: agora pega. E o homem estendeu a mão e pegou o machado. É a história de uma comunidade, é a história de uma igreja aqui. E quando li esse texto, diversas vezes, ao meu coração veio a certeza de que é um privilégio nós pertencermos a uma comunidade, a fazermos parte de uma igreja local. Em tempos quando muitos criticam a igreja, falam da igreja, mal da noiva de Cristo. E se estão falando mal da noiva de Cristo, consequentemente estão falando mal do noivo. Porque, lembram, quando Jesus foi ao encontro de Saulo na estrada de Damasco, Saulo estava indo para Damasco prender não a Cristo que estava ressuscitado e nos céus, mas para prender os cristãos. E para Saulo, Jesus disse: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Então, quem persegue a igreja, quem fala da igreja, está perseguindo a Cristo e falando de Cristo. Então, que privilégio é o nosso pertencer a uma igreja e sermos também igreja. E um outro equívoco que às vezes as pessoas cometem é dizerem: eu sou a igreja, não preciso congregar. Eu e você não somos igrejas sozinhos. Nós somos igreja a partir do momento em que estamos congregados no corpo, na igreja visível de Cristo. Aí somos igreja, aí somos essa assembleia, aí nos tornamos essa igreja militante que está nesse mundo enfrentando o maligno, mas que em breve, de igreja militante, vai ser transformada na igreja triunfante. Mas enquanto estivermos aqui, teremos embates, teremos dificuldades, os nossos machados poderão cair no fundo do rio. Teremos aflições, mas que privilégio é esse? E hoje as pessoas querem escolher igreja para congregar de acordo com algumas benesses que a igreja local possa lhes oferecer. Pastor, eu vou congregar na sua igreja, mas tem estacionamento? Se não tiver, manobrista? Tem? Não tem, então não vou. Tem salinha para as crianças? Tem. Se não tiver, não vou. Como que é o louvor? É bom mesmo? Poxa, só em ouvir esse pessoal aqui, é orquestra que chama? Orquestra. Meu Deus, dá vontade de vir congregar aqui. A bênção vocês. Então as pessoas estão escolhendo, usando esses critérios. Na verdade, igreja boa é aquela onde o Senhor se faz presente no meio do povo. E para ser igreja não precisa multidão. Vou explicar. Jesus, certa vez, disse lá em Mateus 18, 20, que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Claro, se tivermos mais gente, melhor. Mas aqui não temos só 2 ou 3. Eu não contei. Aqui nós temos mais de 10, hoje, mais de 30, mas todos
unânimes, reunidos em nome de Jesus. Por essa razão ele está aqui. Por essa razão você tem sentido a presença dele nesse lugar. Por essa razão o seu coração tem sentido algo maravilhoso nessa noite. Por essa razão você tem a certeza absoluta de que o Senhor está aqui nessa noite em nosso meio. Então, como identificar uma igreja boa para a gente congregar? Como identificar uma igreja top para a gente congregar? Vamos olhar o texto. Por favor, mantenha a sua Bíblia aberta. Eu não vou tomar muito tempo de vocês, vou apenas pontuar aqui algumas características de uma igreja boa para se congregar, falando da membresia da igreja, mas depois vai sobrar para os líderes. Nós vamos ver quais são as características de uma igreja boa em função das características dos seus líderes. E hoje eu vinha pela manhã conversando com o pastor, falando, você é um homem fora da curva. Eu falei em outras palavras, fora da curva, fora da curva, fora da curva. Então, não é sempre que uma igreja tem um pastor como o senhor. E não estou falando isso para ser amigo do pastor Ney, não. Não. Porque amigo meu tem defeito também. E ele tem como eu tenho. Mas eu falei isso para ele e quero externar perante a igreja o meu sentimento. Não é? É um pastor diferenciado. E a glória e a honra é do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Mas como identificar uma igreja boa? Através dos seus membros. Olha o verso primeiro. Como dizia aquele locutor antigo, confira comigo no replay. Verso primeiro, o texto diz, disseram os discípulos dos profetas a Eliseu. Os discípulos se juntaram, fizeram uma assembleia, com bons batistas, que eu agora posso dizer, nós somos. Nós costumamos fazer assembleias de membros, não é não? Assembleia de membros. Fizeram uma assembleia extraordinária e os discípulos foram até Eliseu e falaram ao profeta Eliseu. A primeira característica da membresia de uma igreja onde a gente deve congregar é que essa membresia, os membros dessa igreja, reconhecem a autoridade do líder que Deus colocou na igreja. Quando você percebe na membresia que ela reconhece a liderança, e hoje nós estávamos conversando sobre a falta de respeito com relação a alguns líderes. E nós, se agimos assim, estamos indo de encontro, não ao encontro, mas de encontro ao que Deus estabeleceu na sua palavra. Essa comunidade aqui nos dá uma aula de como ser igreja, porque no Novo Testamento, Paulo vai dizer em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 12, o seguinte, irmãos, eu peço a vocês que tenham em apreço os presbíteros que presidem sobre vocês no Senhor e que vos admoestam, que vocês os tenham em honra, que vocês reconheçam o trabalho que eles exercem entre vocês, porque pastorear é um trabalho árduo, não é um trabalho fácil. Tem gente que pensa que pastor não faz nada. Às vezes eu chego, ou melhor, recebo ligações ou mensagens no Zap durante a semana, e aí alguns têm a coragem de me perguntar, 3 horas da tarde, pastor, está dormindo? Então, o ministério pastoral é um trabalho, é árduo, e nós precisamos reconhecer o trabalho dos nossos líderes, que zelam, que velam pelas nossas almas, que foram chamados pelo Senhor. Então, uma igreja boa para se congregar é aquela igreja que reconhece a sua liderança. Mas, olhem comigo ainda o verso 1, uma segunda lição. Eles disseram para o profeta Eliseu, o lugar em que habitamos contigo é estreito. Está pequeno. E eu espero que essa igreja aqui fique pequena ainda mais. Que vocês tenham, sei lá, que ampliar, fazer 2 cultos, 3 cultos no domingo, porque a igreja é um organismo vivo e a igreja, ela cresce. Eu lembro dessa igreja aqui em 2001. Não se parecia em nada com o que é hoje, porque houve crescimento. Agora, cresceu por qual razão?
Porque o Senhor é quem dá o crescimento. Paulo diz em 1 Coríntios 3,6: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Agora, observe então no verso 1 que os discípulos do profeta disseram: o lugar em que habitamos contigo é estreito. O verbo habitar aqui não tem a ideia de algo que seja temporário ou algo que a gente faz esporadicamente, que a gente se reúna esporadicamente. Não. Habitar aqui significa que eles estavam sempre juntos, um ao lado do outro. O lugar em que eles estavam presentes. Eles não iam lá de férias para passar o tempo, para cumprir uma agenda religiosa, não. Era hábito estarem juntos. Por isso que congregar não pode ser hoje e só depois quando Deus quiser, ou quando eu quiser, melhor dizendo. Não, congregar tem que ser algo contínuo. Nós precisamos fazer parte da vida da igreja local. Nós precisamos sentir o pulsar da igreja local. Nós precisamos congregar, estar juntos. Porque se ficarmos sozinhos, se cairmos, quem vai nos levantar? E Salomão diz em Eclesiastes: é melhor serem dois do que um, porque se um cair, o outro levanta. Se um sentir frio, o outro aquece. E aí, quando eu e você passamos por adversidades, quem é que nos visita? São os nossos pastores, são os nossos irmãos, são as nossas irmãs que estão ao nosso lado nos momentos mais difíceis. É na comunhão da igreja que, quando choramos, nós temos outros mais que vão chorar conosco, cumprindo o que Paulo diz em Romanos: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Então, esse pessoal aqui não abdicava, não abria mão de congregar, de habitar no mesmo lugar. E você conhece o texto de Hebreus e sabe que em Hebreus 10, 25, o autor do texto diz o quê? Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Não deixando a nossa congregação. E aí, eu não posso deixar de lembrar do que Davi escreveu no Salmo 27, verso 4. Porque Davi falou dessa importância de congregar. No verso 4, você pode conferir lá. O Davi escreveu: uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei. Buscar aqui no sentido de ter que fazer um esforço. Você, depois de uma semana cansativa de trabalho, você vem para o culto alegre, dando glória a Deus. Você busca, e Davi disse: uma coisa buscarei. Vou procurar estar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para poder contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. E aqui estamos, renovados, depois de uma semana, já preparando para a nova semana que está se iniciando hoje. E aí a gente vem para a casa do Senhor e Ele nos reabastece, e Ele nos renova. Ele nos dá unção fresca, Ele nos dá unção nova, Ele nos capacita para a semana que está se iniciando. E aí congregar é importante, pertencer a uma igreja local é importante. Mas no verso 2, há uma terceira característica de uma membresia boa de uma igreja. No verso 2, os discípulos dos profetas disseram a Eliseu: vamos, pois, agora até o Jordão e tomemos de lá uma viga, madeira. Observem que o verbo ir está no plural. Isso aqui tem uma lição importantíssima. Eles disseram: vamos. A gente vê que numa igreja boa para se congregar, a membresia toda ela, isso não é utopia não, mas toda a membresia se envolve. Não são apenas 2 ou 3 que trabalham, não são apenas os 300 de Gideão que vão trabalhar. Não, toda a igreja se mobiliza, toda a igreja se coloca à disposição do Senhor. Aí a gente olha nesse verso que uma boa igreja para se congregar é aquela onde os membros estão disponíveis para servir ao Senhor na comunidade. Uma perguntinha. Que ninguém lá fora nos ouça. Nós estamos aqui, membros da igreja, temos servido, temos atendido o chamado do Senhor.
temos dedicado dons e talentos que Ele nos confiou? Será que as nossas vidas estão realmente à disposição do Senhor? Será que realmente o nosso coração deseja ser servir ao Senhor, ser usado pelo Senhor? Ou será que nós estamos como aqueles homens que deram desculpas quando foram chamados para servir ao Senhor? Ou melhor, como aquele jovem rico que tinha tantas riquezas, não só materiais, mas riquezas no coração, que ele disse para o Senhor, depois que Cristo lhe falou: pega tua riqueza, vende, dá o dinheiro aos pobres e me segue. E ele, triste, foi embora, não vendeu nada e não seguiu Jesus. Meus irmãos, um dos maiores privilégios que nós temos é de servir a Cristo. Charles Spurgeon, pregador do século XIX na Inglaterra, foi pastor durante 40 anos numa igreja na Catedral Metropolitana de Londres. E ele, falando aos seus alunos do seminário, na escola de pastores, ele disse: se a rainha da Inglaterra convidar vocês para trabalhar para ela, rejeitem, porque Deus os chamou para o ministério. E não há tarefa, trabalho mais sublime do que servir ao Senhor. E ele estava certíssimo, porque servir ao Senhor é algo que a gente faz com alegria. Servir ao Senhor é algo que a gente faz com o coração alegre. E a Bíblia diz que ninguém faz a obra do Senhor com o rosto fechado, porque o coração alegre aformoseia o rosto, diz Salomão em Provérbios. E a gente sente alegria. Porque quem somos nós para que Deus se agradasse da gente, nos separasse e nos escolhesse para servir? Para trabalhar na igreja, trabalhar com as crianças, trabalhar com a música, arrumando aqui, limpando ali, olhando a porta e fazendo o acolhimento das pessoas. Todos os que trabalham e servem na obra do Senhor são privilegiados, independente da função que a gente exerça. E aí esses homens aqui se colocaram à disposição. Infelizmente, eu ouço de pessoas dizerem: não tenho tempo para servir. Não tenho tempo. Desculpa. Vou fazer uma interpretação profunda do texto aqui. Desculpa esfarrapada. Pronto. Isso aqui só conhecendo grego e hebraico. Desculpa esfarrapada. Porque nós temos tempo. Nós é que criamos as desculpas. Nós é que arrumamos problemas para não servir. Nós temos tempo para tanta coisa. Nós temos tempo para ver o Fluminense ganhar do Botafogo de 2-0. Nós temos, não é, Luiz? Nós temos tempo para tantas coisas. Aliás, eu não tive tempo. Hoje eu não vi. Você acredita? Não vi, Luiz. Não vi. Fui informado pelos meus assessores de assuntos aleatórios, assim que o jogo acabou, que o Fluminense tinha ganho de 2-0. Mas isso é outra história. Não vim aqui tripudiar de ninguém, vim pregar a palavra de Deus. Então nós temos tempo para tantas coisas. Então aproveite o tempo que você tem hoje, porque vai passar esse tempo. Jesus, em João 9:4, disse: convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Eu me converti, eu tinha 15 anos, hoje tenho 54. Já não tenho mais o vigor que eu tinha antes. Continuo tendo o mesmo desejo de servir ao Senhor. Mas eu sei que o tempo está passando. O tempo passa, a torcida brasileira, passa para todo mundo, não é não, pastor Cid? Eu, quando conheci o pastor Cid, ele estava cabeludo, não tinha essa barba bonita, foi ele que falou cabeludo, eu não falei. Eu só repeti o que ele disse, a Sabrina é testemunha. Mas o tempo passa para todo mundo. Passou para ele lá, eu conheci ele lá atrás. Não é? Continua. Então, passa. E nós precisamos aprender que a nossa juventude passa. Então, você jovem, um apelo que eu faço a você: sirva ao Senhor intensamente. Lembra de Eclesiastes 12? Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venhas a dizer: não tenho neles contentamento algum. Então, o tempo para servir é hoje. Não é amanhã, não. Depois que eu terminar a faculdade, o mestrado, o doutorado, depois que eu casar. Comece a servir antes. Aí você vai casar, vai fazer doutorado, mestrado, pós-doc, tudo. Sabe por quê?
buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Agora, quarta característica de uma igreja, vou dar uma acelerada aqui. Quarta característica de uma igreja boa para se congregar. Verso 2. Mais uma vez o verbo está no plural, o verbo construir. Eles disseram ao profeta Eliseu: construamos um lugar em que habitemos. Aí a gente aprende aqui que todo trabalho na igreja é feito em parceria. Tem que ter parceria. Nós precisamos trabalhar juntos. Juntos. Não posso querer fazer sozinho. Não, a igreja só vai funcionar se eu fizer. Basta eu. Se eu estiver à frente, beleza, vai dar tudo certo. Não. Não. Quando Jesus enviou 70 discípulos, o que foi que Jesus fez? Enviou de 2 a 2. E disse: agora vocês podem ir. Ah, mas vai dar problema. Sim, mas igreja é boa, tem problema. Teve problema lá na igreja de Jerusalém entre Barnabé e Saulo. Teve problema. Igreja, gente, qualquer família boa tem problema. E a igreja é a nossa família da fé. Nós temos a nossa família nuclear, mas nós temos a família da fé. E boa família da fé também tem problema. Também tem. A gente só não vai ter problema no céu. Aí o pastor falou um negócio para mim na hora do louvor, não sei se ele vai lembrar. Ele falou assim: viu o barulho santo? Eu falei: claro, aleluia, glória a Deus. Sabe por quê? É melhor esse barulho aqui? Porque no cemitério não tem barulho. E se a igreja está fazendo barulho, porque a igreja está viva. Está viva porque o Espírito Santo está na igreja. A igreja é um organismo vivo, então tem que fazer barulho mesmo. Não é problema fazer barulho. Miriam fez barulho quando saiu do Egito. Davi fez barulho na rua cantando. Pronto, tem que fazer barulho. Mas o trabalho é em parceria. O pessoal se junta, você vê os instrumentos. Eu não entendo nada de música. Eu estava tentando descobrir o nome desses instrumentos aqui, depois vocês me falam. Eu não sei, eu só vi que é diferente um do outro. Deve ter algum mistério aí e tal. É só a cor que é diferente. Tá vendo quem conhece? Gente, por isso que o pastor é diferenciado, viu? O pastor de vocês conhece os instrumentos. De lá é diferente, não, é maior, é verdade. Eu não entendo nada. Mas se não houver harmonia, não houver parceria entre eles, vai ficar ruim, feio a beça. Tem que haver harmonia, parceria. E música é engraçado, que quando está tocando, um olha para o outro, né? Eu já observei isso. É alguma senha que eles querem passar um para o outro. Está tocando, aí faz assim, olha e tal. Eu não entendo esse linguajar, depois alguém traduz. Mas que tem uma fala aí, implícita tem. É porque há parceria entre eles se conhecem. E eles sabem que um depende do outro. Esse instrumento aqui não pode sozinho fazer tudo, mas vai precisar do outro. Como a igreja. A igreja toda, unânime, a igreja toda num só propósito, num só pensamento, num só ideal. Qual é o ideal? É levar o nome de Jesus à frente, é proclamar o evangelho, é falar para esse mundo que Jesus está voltando, que tudo está se cumprindo conforme diz a palavra de Deus. Mas uma outra característica aqui de uma igreja boa para se congregar, uma outra característica, é uma igreja que reconhece o quanto ela depende do Senhor. Quando o machado caiu, o desesperado do discípulo gritou, disse: ai meu Senhor, o machado caiu e era emprestado. Eles pediram ajuda a quem? Ao profeta, que representava quem? A Deus. Então a igreja boa não é aquela que caminha em cima da sua tradição, em cima da sua estrutura física, por causa da sua estrutura física, mas uma igreja que caminha de joelhos na dependência do Senhor, uma igreja que reconhece que sem o Senhor ela não é nada, e é uma igreja que se lembra o que Jesus falou em João 15, verso 5, eu sou a videira, vocês são os ramos, porque sem mim nada podeis fazer. E às vezes a gente acha que nós somos tão bons e a gente deixa Jesus de fora. Alguns tomam aquele verso de Apocalipse 3:20 e querem usar para quem não é crente. Mas aquele verso é para a igreja que se achou boa demais. Em Apocalipse 3:20, Jesus diz para a igreja:
eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Jesus está falando para a igreja, não é para quem está fora. É para a igreja, para que a igreja não o expulse. Não diga, Senhor, nós não dependemos mais de Ti, nós somos bons demais. Nós temos uma estrutura boa, nós somos a Igreja Batista do Calvário, lá longe. Aqui não, porque essa aqui depende do Senhor. Essa aqui eu cheguei, estava de joelhos hoje de manhã orando, antes do culto, intercessão na sala. Irmãos, chega um pouco mais cedo, vai para a intercessão, vai orar, para que o Senhor opere maravilhas no culto, para que o Senhor desça fogo nesse lugar, para que o Senhor nos ilumine com o seu Espírito Santo. Então é uma igreja que depende do Senhor, que durante a semana vai estar orando, que durante a semana vai estar colocando diante do Senhor a vida dos seus líderes, enfim. Agora, e a liderança? Quais características de uma liderança boa? Vamos lá, tenho 5 minutos para terminar aqui, ou não? Ou tem até 15 minutos? Bom, quem dá 15 dá 20, então a gente fecha em meia hora. Não, brincadeira. Vamos lá, liderança boa para se congregar nessa igreja. Volte ao verso 1 comigo. O texto diz: disseram os profetas, ou melhor, disseram os discípulos dos profetas a Eliseu. Uma liderança boa é aquela liderança acessível. O líder não pode viver num pedestal, numa redoma, não. O líder não pode ser alguém que, quando o membro quer falar com ele, tenha que passar por A, B ou C para ver se ele tem tempo e espaço na agenda dele. Recentemente, eu sei que está gravando, mas eu não vou dar nomes, eu estava no atendimento na igreja, 2 vezes já isso aconteceu. 2 rapazes, membros de igrejas diferentes da minha, passaram lá, queriam conversar com o pastor, porque na igreja deles já estavam há meses querendo falar com um pastor e não conseguiam. E aí calhou de eu estar lá de plantão na igreja. E atendi. Fiquei a tarde toda com os 2, uma vez. Claro, tarde separadas, tarde toda. Porque na igreja deles não tinha. E é uma igreja, são igrejas grandes, com vários pastores, mas ninguém tinha tempo para atendê-los. Líderes são aqueles que caminham com o povo. Moisés, depois você olha lá em Êxodo 18. Moisés era alguém acessível ao povo. O povo ia a Moisés todos os dias. Claro que você tem que impor limites, porque tem gente que não tem limites. Essa noite, depois que eu fui ver, 2 horas da manhã, eu acordado com medo de perder o horário, meu WhatsApp toca. Um menino me mandando uma mensagem, ele tem vários problemas emocionais, me perguntando: pastor, quem se suicida vai para o céu ou para o inferno? Você, irmão, a essa hora, irmão, 2 e pouca da manhã, vamos discutir teologia outra hora. Você tem que, às vezes, impor limites, porque se deixar também, não é? Tem gente que abusa. Quer perguntar isso? Vem na escola dominical e pergunta, levanta o dedinho e fala: pastor, quem suicida vai para o céu ou não? Eu já deixo essa pergunta, aí o pastor Sidney ou o pastor Ney respondem a vocês depois, que acabar o culto eu vou embora. Eu deixo o problema e dou no pé. Saída pela direita. Muito bem. Então, o líder é alguém acessível. Outra característica da liderança, verso 2. O profeta disse: podem ir. Lembra? Eles pediram: podemos ir? Podem ir, claro, estão autorizados. Liderança é aquela boa que incentiva, que estimula. É aquela liderança que dá oportunidades para que os membros da igreja trabalhem, desenvolvam os dons e talentos que receberam da parte do Senhor. Isso é liderança boa. Para nós sermos pastores hoje, alguém lá atrás, nos deu oportunidade. Nos deu a oportunidade de pregar. Eu lembro, eu quando preguei, eu já contei isso aqui, você não estava, eu vou contar de novo. Então os que já estavam, me perdoe porque a idade vai chegando e a gente fica meio repeteco. Eu tinha lá meus 17 anos. Eu falei: o dia que eu pregar é João 3,16. Eu contei isso aqui no Congresso dos Jovens. Contei isso aqui.
Quem estava aqui vai lembrar. Quem não estava, então vai ouvir pela primeira vez. E você finge que é a primeira vez que está ouvindo. E eu preguei pela primeira vez. E depois daquele dia, acharam que eu era pregador. Aí você pode pregar na minha igreja? Posso. Vou pregar o quê? A Bíblia. Aí comecei a pregar. Aí igual o pastor me chamou segunda-feira, a gente conversou, que o Joseph tinha me pedido para vir fazer um encerramento. Aí o pastor virou e falou assim, e à noite você pode pregar para nós? Eu falei, claro, o seu pedido é uma ordem. Agora, pregar o quê? Não sei. Vou pregar, estou pregando. Então a gente prega. Mas alguém acreditou que você era pregador, e aí franqueia o púlpito da igreja para você pregar. Por isso que eu estou aqui, e vocês, educadamente, pacientemente, estão me ouvindo. Louvado seja Deus. Porque me ouvir por mais de meia hora deve ser ruim demais. E tem gente corajosa aqui que veio de manhã, e eu falei, vem à noite me dar uma moral, e está aqui, não é que está aqui, pastor Ney? Eu até falei, não vai hoje visitar nenhuma igreja, não, venha para a igreja ficar mais cheinha, para o pregador se achar, né? Aí você está aqui, obrigado, eu quero louvar o nome do Senhor por você, que me ouviu pela manhã. Claro, com a administração do Tiago. Porque o Tiago, cadê o Tiago? O Tiago estava controlando o horário. E aí Tiago falou assim, é 9h20, tem que acabar. E eu olhando para cá para o relógio, aqui, nessa posição, olhando para cá, esquecendo que na minha frente tinha um cronômetro. Mas não ria de mim não, ria do seu pastor também, porque o pastor Ney falou assim, comigo é a mesma coisa, eu olho para o relógio e não para o cronômetro. É coisa da idade. Verdade, tá vendo? Se eu ouvi bem, verdade, coisa da idade. Então, líder é alguém acessível. Outra coisa, a liderança, verso de número 3. Serve-te de ires com os teus servos. E o Eliseu disse, eu vou. Liderança boa não é só aquela que manda, que orienta, que diz, vai e faz. Mas é aquela que participa junto. Liderança boa é aquela que sempre está presente na escola dominical. Mesmo quando não está dando aula, está sentada no banco aprendendo. É aquela que está na reunião de oração, é aquela que está na visita. É aquela liderança que é acessível, é aquela liderança que participa efetivamente da vida comunitária da igreja. Não é aquela liderança que diz, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Não, não é isso. Isso não é liderança. Isso pode ser tudo, menos liderança. O líder, ele ganha por meio do exemplo. Por meio do exemplo. Daqui a pouco começa a surgir os acordes ali na guitarra. Aí é sinal que já está chegando o momento de terminar a mensagem. É senha. Eu sei disso, irmão. Eu sou profeta, irmão. Quando não é no teclado, é na guitarra. Eu sei disso. Vou terminar já, irmão. O quê? Está desplugado? Que bom. Então, o sinal de que eu posso... vontade de pregar. Porque eu não sei quando que eu vou voltar aqui. Não sei. Não sei quando que Deus vai tocar no coração do pastor para me chamar para vir pregar de novo aqui. Não sei. Eu não sei se a semana eu parto para a eternidade. Não sei, posso partir. Aí imagina, aí eu parto, aí chega o comunicado aqui. Aí o pastor falou assim, irmão, tenho o doloroso dever de comunicar a todos que o pastor Robson, que pregou aqui no domingo, ele já descansa nos braços do Senhor. Ô glória. Que eu estou precisando descansar, isso eu estou. Mas também não preciso orar para ser com pressa. Eu fiquei assustado, o pastor falou assim, vamos ler o Salmo 70 no Salmo 40. E não é que a gente leu? Apressa-te. Então a liderança boa é a liderança que ajuda, que trabalha. Agora, uma outra característica, duas mais para a gente encerrar, para a gente ir embora. Não, tem aniversariante, a Sabrina já está ali, uma psicóloga. Depois a gente vai ter que marcar uma consulta. Eu estou com uns problemas, entendeu? O pastor tem problema também. Aliás, quem mais tem problema é pastor. O pessoal está concordando. Quem mais tem problema é pastor. Depois a gente combina um preço legal, camarada, que pastor não tem. Vamos lá. Penúltimo lugar. Liderança boa é aquela que não abandona os seus liderados nos momentos mais difíceis. No verso 6, Eliseu perguntou, onde o machado caiu? Mas às vezes a gente não dá valor a uma liderança como essa. A gente dá valor, sabe quem? A outras lideranças. Não, líder bom é aquele da igreja
vizinha, ele é bom. Mas quando adoece alguém na sua casa, quem é que visita? É o pastor vizinho ou é o pastor da sua igreja? É o pastor da mídia que você gosta ou é o seu pastor? Que pastor não abandona a ovelha nos piores momentos dela? Jesus falou o seguinte em João capítulo 10, o mercenário, quando ele vê o lobo, ele foge porque é mercenário. Mas o pastor, ele se coloca na entrada do aprisco. Por isso que Jesus disse lá em João 10, 9, eu sou a porta. Quem entrar por mim, entrará, sairá e achará pastagens. Porque a entrada do aprisco era uma abertura pequena. E durante a noite, para que os predadores não pegassem as ovelhas, o pastor dormia, deitava naquela aberturinha para proteger. Pastor, não abandona a ovelha. Não abandona. Porque ele não está preocupado com a lã das ovelhas. Ele está preocupado com a ovelha. Ele sabe que gente vale muito mais do que coisas. Independente da conta bancária, da cor, nada disso influencia. Porque Deus não faz acepção de pessoas. E agora, para você dizer, ufa, glória a Deus, aleluia, última característica de uma liderança boa é aquela que Deus autentica por meio de sinais. Verso 6, Eliseu jogou a madeira na água e o machado flutuou. Sinal. Deus, por meio de sinais, milagres e prodígios, confirma a obra das mãos de uma liderança. O próprio crescimento da igreja é um sinal. Mas nem todo crescimento, né? Nem todo crescimento, mas eu me refiro a esse crescimento aqui, a como esse crescimento aqui. Eu estou numa igreja em que há 4 anos atrás ela quase fechou as portas. Quase. Chegou a 10 pessoas. Em 4 anos, a igreja está com 250 membros, com o templo construído, mas quase fechou as portas. Cresceu, crescimento saudável. E Pedro, pregando seu sermão em Atos 2, no Pentecostes, ele disse aos judeus, esse Jesus, homem aprovado por Deus diante de vocês, com sinais, maravilhas e prodígios que ele operou no meio de vocês. Jesus ressuscitou, operou milagres como sinal de que ele era alguém aprovado por Deus. E os apóstolos, onde iam, Deus usava para operar sinais, para dizer, o mesmo Espírito que estava sobre Jesus está sobre eles, eu estou aprovando o trabalho deles. E aí eu encerro a nossa reflexão dizendo para vocês o seguinte, em nome de Jesus. Você está numa boa igreja. Você está numa boa terra. Aqui você é alimentado pela palavra de Deus. Ore pela sua igreja, pelos seus líderes e valorize. E não fique de lado, venha para o meio e sirva, porque Santa Isabel, Niterói, São Gonçalo, Rio de Janeiro, Brasil, o mundo precisam ouvir o Evangelho de Jesus. Há muita gente ainda para ser alcançada pelo Evangelho. E você precisa ser um parceiro na evangelização do mundo. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Quem tem ouvidos, ouça.